Olá, turminha, tudo bem? Como que vocês estão? Saudade de vocês, viu? Olha só, na aula passada nós começamos mais uma revistinha sobre os coadjuvantes da Bíblia. Quem seriam os coadjuvantes da Bíblia? Eles foram pessoas usadas por Deus. Assim, eles não aparecem tanto na Bíblia como Davi, Moisés, mas foram pessoas também usadas por Deus. E hoje nós vamos falar sobre um personagem muito legal, muito sábio. Mas antes, vamos orar, fechar os nossos olhinhos e orar, pedir para que Deus abençoe esse momento, tá bom? Então vamos lá. Senhor meu Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por esse momento, Senhor, onde nós vamos aprender da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada vida, Senhor, a cada criança, Senhor, para que elas possam aprender da Tua palavra, que elas possam glorificar o Teu santo nome, Senhor, com a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa falar aos seus corações, que o Senhor possa cuidar, Senhor, de cada vida, de cada lar, de cada família, Pai, e que tudo seja para a honra, a glória e o louvor do Teu nome, Pai. Eu oro te apresentando esse momento, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá para a nossa aulinha. Olha só. Hoje nós vamos falar sobre um super conselheiro chamado Jetro. Vocês já ouviram falar sobre Jetro? Quem aí sabe, hein? Quem foi Jetro? Não é um nome tão conhecido, né? Mas ele foi muito sábio. Vamos ver então? Mas antes vamos ler o nosso versículo. Olha só. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores, não em nós mesmos, né? Não na nossa força, na nossa inteligência, no nosso jeito de falar. Não, nós somos mais que vencedores por meio de Jesus. É Jesus que nos faz mais que vencedores, é o Senhor, né? Então, que nós lembremos disso, tá bom? Então, olha só. Jetro, ele foi sogro de um personagem muito famoso. Vamos ver quem? De Moisés. Vocês se lembram na história de Moisés? Que Moisés nasceu no Egito, a mãe dele colocou ele num cestinho e aí ele foi criado por uma rainha, né? A esposa de Faraó, e ele cresceu ali no Egito. Mas aí, um dia ele ficou muito nervoso, porque ele era judeu, e ele viu um egípcio maltratando um judeu, e aí ele foi lá e matou o egípcio, e foi correndo, fugiu do Egito, né? Com medo de ser preso, de ser pego ali, ser morto. E aí ele fugiu e foi para uma terra, para Midian. E ali ele conheceu uma família, a família de Jetro. E Jetro, gente, assim, hospedou ele, né? Deixou ele ali na tenda dele, na casa dele, deu uma filha em casamento para Moisés, deu um emprego, um trabalho para Moisés como pastor de ovelhas. Ele foi um sogrão, Jetro, na vida de Moisés. Um homem muito sábio, um homem muito bom. E ali, em Midian, um dia, vocês se lembram que Moisés foi atrás de uma ovelha e viu uma sarça ardente e Deus falou com ele ali naquela sarça? Vocês se lembram dessa aula? E aí, Deus falou que era para ele voltar para o Egito para libertar o povo, que Deus ia usar ele para libertar o povo. E Jetro, ele foi então avisar o sogro dele que ele precisava partir. E Jetro, diferente, gente, de um outro sogro que a gente tem na Bíblia, que foi o sogro de Jacó, Labão. Diferente de Labão,
Jetro não segurou Moisés, não falou, não vou deixar ele ir com a minha filha, não vou deixar ele ir e levar, né, ele tá me dando lucro aqui, não vou deixar, porque Labão fez isso, mas Jetro não. Ele era um homem bom, ele abençoou Moisés, falou, vai meu filho, pode fazer o que Deus te chamou. Que sabedoria, né? E aí Moisés foi, e aí Deus falou que ia ter as pragas, e teve as pragas, vocês se lembram, né? Teve as pragas lá no Egito, porque o faraó não deixou o povo ir, não queria que o povo fosse liberto, e aí teve todos aqueles sinais, e finalmente o povo foi liberto. Vocês se lembram que o mar se abriu, Deus falou, Moisés, fala que o povo, peça que o povo marche, né? E eles marcharam e Deus abriu o mar e eles foram libertos ali do domínio de Faraó. E eles ficaram muito felizes. E aí eles foram para o deserto, rumo à terra prometida, Canaã. Só que aí eles ficaram muito tempo ali no deserto, né? Eles ficaram 40 anos ali. E aí armaram as suas tendas e era muita gente, né? Porque a Bíblia fala que até um dos motivos do faraó brigar, ficar com raiva ali, ficar com medo ali daquele povo, é porque eles cresceram muito ali no Egito. Então era muita gente. E aí, quem que retornou? Quem que volta para essa história quando Moisés está lá no deserto? Jetro. Jetro volta, vamos ler. Ele volta, se encontra ali com Moisés. Vamos ler como que foi? Olha só. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher, com o filho e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Então Jetro chegou, trouxe a esposa ali de Moisés, os filhos de Moisés, Moisés, em sinal de honra a Jetro, o beijou, em sinal de respeito, reverência, e eles então começaram a contar as novidades. E Moisés contou para Jetro tudo que Deus fez, como que Deus livrou eles da mão do Egito, ali da mão de Faraó. E Jetro, qual será que foi a reação de Jetro ouvindo, né, todas essas maravilhas que Deus fez? Será que ele era um daqueles que não acreditava em Deus, que ficava bravo, que não queria saber de Deus? Como será que era Jetro? Olha só. Alegrou, ele ficou alegre, ele se alegrou. Vamos ler? Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, ele se alegrou, ele ficou feliz de ver o livramento e adorou ao Senhor, buscou ao Senhor. Que lindo, né? Que um homem assim, realmente, que o Senhor queria alcançar, né? Um homem que se inclinou a Deus. E aí, Jetro estava lá, junto com Moisés, mas ele ficou preocupado com uma coisa. Ele viu aquele povo todo de pé, no sol quente. Gente, era deserto, é um sol, né? Imagina só, o povo ali em pé, naquele sol ardente, esperando para conversar com Moisés, levar as suas queixas, para consultar a sabedoria que vinha de Deus ali com Moisés. E Jetro viu aquilo e ele falou: isso não tá certo. Olha só. Ele chegou e falou assim: vamos lá, ó, vamos ver. Ele falou assim: olha só. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse:
que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Então assim, Moisés, por que você está sentado e o povo está um monte de gente aí ficando o dia inteiro de pé nesse sol? Aí ele ficou, isso não dá certo. E aí Moisés falou, respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. E aí Jetro, um homem muito sábio, falou para Moisés: olha só. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Jetro disse: Moisés, isso é um peso, é um fardo, é uma carga muito grande para você e para o povo. Vocês vão morrer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei. Olha só. Olha o conselho de Jetro. Procura, dentre o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Então, gente, olha só. Eu quero tirar algumas lições pra gente. Desse personagem, da história ao redor desse personagem. A primeira lição que eu quero tirar é que nós precisamos ouvir os mais velhos, os mais experientes. Moisés, ele foi um grande profeta, ele ouviu a voz de Deus, ele falou com Deus, ele obedeceu a Deus, ele viu os sinais que Deus fez ali no Egito. Ele foi um grande profeta, um grande homem usado por Deus. Mas ele foi humilde. Ele ouviu o seu sogro. Ele não disse assim: não vou ouvir ele, né? Tá chegando agora, nem tá entendendo de nada aqui. Não! Ele prestou atenção, ele viu que era algo sábio que o sogro dele estava dizendo. E ele foi humilde em receber. E assim nós também, né? Vocês, crianças, né, que são mais novinhas, precisam ouvir o conselho dos pais, dos avós, dos mais experientes, mais vividos, né? Que já caiu, se levantou, Caiu, se levantou. E aí pode dar conselho para te levantar, para você não entrar em caminhos ruins, né? Então, essa é a primeira lição que eu tenho para dar para vocês. A segunda é que nós precisamos buscar em Cristo o alívio. Nós precisamos buscar o Senhor em oração. Porque aqui nessa terra, a gente vai ter fardos. Vocês são crianças e assim, os fardos de cada fase da vida é diferente. Quando a gente é que nem na fase de vocês têm já as responsabilidades de vocês têm as lições, vocês têm as aulas, vocês têm deveres em casa, vocês têm alguma coisa que chateia vocês na escola, alguma coisa que chateia vocês que aconteceu na família, tantas coisas acontecem na nossa vida e muitas vezes não escolhe idade, acontece, né? Quando a gente é criança, uma perca, acontece as coisas. E não é porque é criança, né, que não tem já as suas cargas, né, as suas carguinhas, né? Todo mundo tem, né, a sua medida de fardo, de peso, mas nós precisamos buscar em Jesus, porque olha só, Jesus disse assim,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só essa moça, né? O fardo pesado, né? E às vezes na nossa vida, o fardo, as preocupações, os afazeres, tudo vai ficando, né, pesado. São carguinhas que a gente vai pondo na mochila. A gente põe uma de preocupação, uma de tarefa, uma de, né, tantas coisas. Alguém que chateou, alguém que tirou sarro da gente, alguém que, né, a gente vai. Mas quando a gente leva tudo isso para Jesus em oração, Ele nos ajuda. Primeiro, Ele nos dá paz, nos dá sabedoria como resolver as coisas, nos dá calma, né? Tranquiliza o nosso coração. Então, em Jesus, o nosso fardo, ele fica leve. Não é em nós, mas em Jesus, o nosso fardo fica leve. Ele nos ajuda. E a outra lição que eu quero deixar para vocês é que nós precisamos saber pedir ajuda e ajudar também. A Bíblia, lá em Gálatas, fala assim, ó: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Lá em Gálatas 6:2. Então, quando nossa carga estiver pesada, primeiro precisamos buscar em Cristo. E Ele vai nos dar discernimento para pedir ajuda, para receber ajuda, né? Vai colocar as pessoas certas para nos ajudar. E a gente precisa aceitar ajuda. Foi o que Moisés fez, ele estava com um fardo ali, tendo que atender todo aquele povo e resolver as questões, e o povo também com a carga por ficar o dia todo ali esperando. Mas aí Deus enviou ali, né, um conselho através do sogro dele, e ele aceitou a ajuda. E precisamos também ajudar uns aos outros, né? Moisés provavelmente ajudou muito ao sogro dele quando esteve lá. E chegou a hora dele ser ajudado pelo sogro. Né? Nós que somos cristãos, nós ajudamos. Recebemos ajuda e ajudamos, né? Então, assim, vocês, às vezes, na casa de vocês, ajudar a mamãe, ajudar o papai. Porque às vezes o papai tá cheio de coisas para fazer, porque a gente é adulta, a gente tem muitas coisas para fazer. Mas vocês, mesmo sendo crianças, podem aliviar fazendo o que vocês conseguem fazer, né? Ajudando no que vocês podem. Então aqui é só um exemplo, né, que a Pro tá dando de como aliviar a carga uns dos outros, assim como aconteceu com Moisés. Tá bom, crianças? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje sobre Jetro, esse personagem assim muito sábio e usado por Deus. Que possamos também saber dividir as nossas cargas, ajudar os outros, né? E saber ouvir a voz dos mais experientes, né? Que Deus fale ao coraçãozinho de vocês, que Deus toque no coraçãozinho de vocês, ilumine os passos de vocês, que vocês possam ouvir da palavra do Senhor e que Deus dê a sabedoria para vocês colocarem em prática a palavra do Senhor, tá bom? Então eu vou orar agradecendo esse momento e entregando o nosso final de semana, o nosso domingo, a nossa semana nas mãos do Senhor, tá bom? Senhor meu Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma aulinha, porque o Senhor falou aos nossos corações. Muito obrigada por ser um Deus tão bom, que fala conosco. Muito obrigada, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Quero entregar, Senhor, o nosso domingo, que o Senhor abençoe o nosso domingo a cada lar, que o Senhor abençoe o domingo, Senhor, das crianças, que elas possam ouvir dessa palavra e que elas possam, Senhor, pôr em prática a Tua palavra e glorificar o Teu santo nome. Quero Te entregar também a nossa semana, Senhor, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana de paz, ó Pai, na Tua presença, e que possamos glorificar o Teu santo nome nessa semana, Senhor, com as nossas vidas. Eu oro, Te agradeço, Pai, e peço perdão pelos nossos pecados, em nome do Teu amado Filho Jesus, Senhor. Amém. Turminha, um grande beijo para vocês. Um ótimo domingo, uma ótima semana na presença do Senhor, uma semana de paz para vocês, viu? Se cuidem, tá? Beijos.